Você está no grupo de oração nessa noite. Eu quero que vocês saibam que atrás do grupo de oração, os irmãos tocando, os irmãos lá na porta acolhendo, os irmãos intercedendo, na intercessão, no ministério de criança, há uma luta, há um combate espiritual, para que essa palavra, esses momentos de oração que cura, Deus cura nosso coração, chegue até vocês. Há uma luta travada, e eu falo para vocês, para preparar essa pregação, para chegar até aqui hoje, eu tive muitas lutas, muitos desafios, glória, para estar aqui. Essa noite também, eu passei por um momento de tribulação muito grande, ao qual o próprio inimigo ele veio tentar tirar a minha paz durante a noite. Ele usou uma realidade, um sonho e chegou até mim nessa noite. Acordei já no fogo, né? Já rezando em mim, glória, vem o Espírito Santo, né? Vamos lá, sai pra lá, vamos rezar, vamos gravar o Espírito Santo. Isso que a gente fez, né? Como carismático, a gente clama o Espírito Santo nos momentos difíceis, a gente ora em língua mesmo. Vem Deus, vem combater, se é espiritual, vamos clamar a Deus, vem combater em nosso favor. O inimigo de Deus sai em retirada, pois é Deus, é Jesus que é o Senhor da nossa vida. Peço que vocês, só por um segundo aí, fiquem de pé para a gente ler a palavra. Ezequiel, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Filho do homem, dizia-me, fica de pé, porque eu te falo. Enquanto ele me falava, entrou o Espírito em mim, e ele me fez ficar de pé. Então, ouvi aquele que me fala, filho do homem, dizia-me, envio-te aos israelitas e às nações rebeldes, revoltaram contra mim, a qual, do mesmo modo que seus pais vêm pecando contra mim, até esse dia. E a esses filhos de testa dura, de coração insensível, que te envio para lhe dizer, oráculo do Senhor Javé, quer te ouçam ou não, pois é uma raça indomável. Hão de ficar sabendo que há um profeta no meio deles. Quanto a ti, filho do homem, não temas, nem te arreceis dos seus conquanto estejam oitas de abrolhos e de espinhos e vivas entre os outros escorpiões. Não te deixes imitar por suas palavras, nem te expande com sua atitude, porque é uma raça rebelde. Tu lhes transmitirás os meus oráculos, quer deem ouvidos ou não. É uma raça pertinaz. Tu, filho do homem, escuta o que eu te digo. Não sejas rebelde, como essa raça de rebeldes. Abra a boca e coma o que te vou dar. Olhei e vi avançar para mim uma mão que segurava um manuscrito enrolado, que foi desdobrado diante de mim. Estava coberto com escritas de um de outro lado. Eram cantos de luto e de queixa e de gemidos. Palavras do Senhor. Glória. Pode sentar, fazendo um favor. Eu quero dizer para vocês nessa noite. Deus, Ele usa das formas, Ele usa dos meios mais improváveis para trazer a palavra, para levar a mensagem de Deus. Ele leva, eu falo para vocês, Carlinhos, com essas dificuldades de leitura, dificuldade de ler, de interpretar, Deus, eu falo para vocês um testemunho pessoal. Deus levantou e já me levou para outros lugares de pessoas, eu falo assim, instruídas, pessoas de boa índole, pessoas que têm faculdade, que têm isso, aquilo, para anunciar a palavra. Pois Ele usa aquele que Ele quer.
geração da Imaculada, e eu tive uma surpresa com Deus. Ele mais uma vez quis usar instrumentos, eu falo assim, limitados para levar a palavra. E teve aquela eleição de outubro, os irmãos oraram e acabaram na oração, botando para estar aqui na frente do grupo de oração. Eu falei, oh glória, Deus, que desafio, que luta. Eu vi o Lucas lá correndo para lá e para cá, a Vanessa, o Lucas no casamento, e vai e luta. E Deus foi lá e chamou, oh glória, ignorando, aleluia Deus. Mas o Senhor faz. E assim foi o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, que era um homem, acredito eu, que simples, um homem que tinha um coração simples, um coração aberto a Deus. E o profeta Ezequiel, ele era um homem tão aberto à presença de Deus, que vocês pegarem para ler o livro de Ezequiel, vocês vão ver o tipo de visão, aquilo que Deus se comunicava a ele. Deus se comunicava a Ezequiel de uma forma fora do comum. Eu nem quero citar as coisas que ele falou, depois você pega e lê as visões, aquilo que Deus falou para ele, mas as realidades que Deus se manifestou a ele. E o tema dessa pregação, Deus falou muitas coisas, mas eu quero dizer para você, o tema que Deus colocou em meu coração é: o cair é do homem e o levantar é de Deus. Ezequiel estava diante da glória de Deus, ele estava no chão, porque vocês imaginam um homem de carne e osso, como eu, você, diante da glória de Deus, o próprio Deus, o Senhor já vem se manifestando a ele. Ezequiel não tinha forças para ficar de pé diante da glória de Deus. Eu quero contar uma curiosidade antes de eu prosseguir. Eu procurei, mas por que o Senhor se dirige a Ezequiel como filho do homem? O título Ezequiel, filho do homem, era uma forma de Deus se dirigir a Ezequiel de modo a ressaltar o espírito mortal do profeta ao encontrar com a glória divina que Ezequiel tinha testemunhado. Quer dizer, o nosso humano se encontrando com a divindade de Deus, com Deus. Daí Deus se dirigia esse título a ele, né? Filho do homem. E esse título aparece uma vez no livro de Ezequiel. Deus se comunicou. E o livro de Ezequiel tem 48 capítulos. E não é capítulos curtos, não, é longo. É longo. Deus se comunicou a Ezequiel. E todas as vezes Deus olhou sim a humanidade de Ezequiel, e mesmo assim Deus quis se manifestar a ele. Versículo 2: Enquanto ela me falava, entrou o Espírito em mim, e ele me fez ficar de pé. Ouvi aquele que me falava. Tem situações em nossa vida, irmãos, que somente o Senhor para nos colocar de pé. Ezequiel estava prostrado. Deus estava manifestando, Deus estava querendo que ele se levantasse. Mas onde eu quero chegar nessa noite? O que eu quero trazer com essa mensagem nessa noite? Que Deus, não importa a realidade, a situação que você se encontra hoje, se você se colocar na presença de Deus, a exemplo de Ezequiel, Deus irá te levantar. E como Deus levantou Ezequiel? Ezequiel estava diante da glória de Deus num momento de oração pedreira, onde Deus queria falar com ele, e Deus mandou o Espírito Santo. Como foi bom! Os primeiros momentos desse grupo nós falamos o Espírito Santo, e de verdade é o Espírito Santo que vem colocar o homem de pé. Quais são as realidades? O que está te prostrando nessa noite? Deus quer te colocar de pé. Peço que
nossa vida, que somente um milagre. Deus está contigo, irmão. Creia. Deus não te deu um espírito de fraqueza, um espírito de temor. Deus te deu um espírito de fortaleza. Deus vem nessa noite e age e toca no coração desses vossos filhos. Deus vem nessa noite através dessa palavra do livro de Ezequiel, levantar todos aqueles que estão caídos. Nós te colocamos, Senhor, na tua presença nessa noite. Vem, Senhor, vem em nosso favor, vem em nosso auxílio. Vem, Senhor, socorrendo-nos nessa noite. Vem, Senhor, sobre esse grupo de oração. Vem, Senhor, sobre esses filhos que saíram lá da casa deles e se dirigiram até aqui nessa noite para ouvir a tua palavra, para ouvir uma mensagem de fé. Vem, Senhor Jesus, nessa noite e derrama o Espírito Santo. Aqui no versículo 6: Conto a ti, filho do homem, não os tema, nem te arreceis dos seus intensos comportamentos. Deus, o porquê Deus quer nos levantar, o porquê Deus quer nos colocar de pé, irmãos. Deus te trouxe aqui hoje nessa noite, Deus quer te levantar, Deus está te levantando, para que você possa anunciar a palavra. E eu falo não no âmbito de anunciar somente com a pregação, na sua vida, sei lá, dentro da sua escola, da sua faculdade, dentro do seu lar, do seu trabalho. Deus te chama a ser diferente. Deus quer te levantar. Quantas vezes em nossa vida, nós, pelo fato de sermos de Deus, foi isso que o profeta viveu. Deus repreende muitas vezes, aqui na palavra, fala aquela nação rebelde, eram os filhos de Deus, era o povo de Israel. O padre explicou muito a semana passada, para quem esteve aqui, como o povo de Israel foi escolhido, a nação escolhida para receber a palavra de Deus, mas um povo duro de coração. A realidade dos dias de hoje que nós vivemos não é tão diferente. Quantas vezes nós encontramos hoje um povo duro de coração, um povo que não está aberto a ouvir a palavra de Deus? Eu não estou falando de grandes anúncios. Muitas vezes o nosso andar, o nosso testemunho, a gente está com um terço, incomoda. Mas o que Deus está falando hoje aqui nessa noite, para Ezequiel, vai, anuncia. Filha, vai, anuncia a palavra de Deus. Seja cristão, seja luz, aonde for. Não temas que vão te julgar, não temas que vão falar, talvez quando você virar a costa, não temas que você vai virar piada na roda de colegas, porque amigos não, de colegas, não temas. Seja de Deus, seja luz aonde quer que for, pois o Senhor nos chama nessa noite para ser exemplo, para não temer. Muitas vezes nós deixamos de anunciar o nosso Deus aonde nós estamos por medo de ser repreendido, por medo disso. Não. E tem uma coisa, para anunciar a palavra de Deus, para anunciar que você é de Deus, muitas vezes você não precisa nem tocar no nome de Jesus. Você sendo cheio do Espírito Santo, você sendo cheio de Deus, as pessoas vão se achegar em você. Eu vivenciei algumas realidades pelos serviços que eu tenho andado, onde eu tenho trabalhado, de as pessoas chegarem, eu
Ezequiel, uma roda de piadas maliciosas. Né? A gente está no mundo, e eles chegam e contam uma piada perto de você. Daí a primeira coisa que eles vão fazer é olhar para sua cara para ver se você está se lambuzando com aquilo ou não. E você fecha a cara, você não dá risada daquilo, porque aquilo não convém ao cristão. Esse tipo de piada, esse tipo de coisa maliciosa que vai entrando no seu subconsciente e vai depois te leva a pecar lá na frente. Daí eles olham para você e falam: nossa, mas o que está acontecendo? Será que a piada não tinha graça? E de fato, para um cristão não tem graça. Daí eles chegam e começam a falar coisas perto de você, e você começa a não concordar, a manter a sua postura. Você está evangelizando. Olha como é simples. Mas tem os casos públicos que você vai anunciar a palavra de Deus e você vai ser repreendido. Nós precisamos anunciar. A gente tem que falar muito de profeta, né? De profeta. Deus nos chama a ser profeta. De verdade, no capítulo 3 aqui do livro de Ezequiel, depois que Deus fala tudo isso para ele, fala para ele comer a palavra, Deus dá todas as direções para ele, Deus chama ele, levanta ele e manda ele anunciar as nações. Ele vai anunciar o Senhor. É por isso que Deus quer nos dar o Espírito Santo. É por isso que Deus quer curar todos os traumas, todas as feridas, para que quando nós formos anunciar, nós possamos anunciar o Espírito Santo concreto, direto, sem deixar nada interferir. Não importa o momento de dor que você está passando, você vai passar sim. Jesus Cristo sofreu na cruz, ele sofreu na pele, mas ele não deixou de ser luz. Quer um exemplo disso? Olha lá na cruz, Jesus lá perdoando o ladrão na cruz. Ele só perdoou os dois porque o outro não estava com o coração atento. E na cruz sofrendo, Jesus evangelizou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, com dor ou sem dor, Deus te chama a ser profeta. Deus te chama a se pôr em pé. Amanhã eu estou indo para um encontro de pregação. É o 3º módulo na cidade de Araraquara. E o irmão, em oração, ele mandou um vídeo para a gente no grupo, né, do Ministério de Pregação da ICC, que ele orou e Deus estava falando muito forte para ele. Se coloca de pé, coloca essa cultura no pé, se coloca em ordem de batalha. Então é isso que Deus está fazendo com a gente hoje, nessa noite, nessa palavra. Mas Deus usa das nossas limitações, das nossas fraquezas, e nos coloca de pé para levar a palavra de Deus. Por isso, que é para encerrar, que você se coloque de pé nesse momento. Nós iremos